sou Ivete Martins e esse é o programa Café com Patas. E esse programa é feito especialmente para você que ama animais de estimação e está ali antenado para saber como aumentar 30% a vida do seu filho de quatro patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, comportamento ou raça. Toda semana eu trago aqui nesse programa um especialista na área pet e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. César Isaac. Ele é médico veterinário ortopedista e ele é formado em 1997 na Universidade Paulista. Ele atua desde 1998 como ortopedista em pequenos animais, animais silvestres. Participou do programa de preparo para docência técnica operatória e cirurgia experimental na Unifesp e cursou o Principal e o avançado do AO Foundation. Ele também é sócio da OPVET, especialidades veterinárias. Dr. César Isaac, prazer ter você aqui. É todo meu. Eu que agradeço o convite do Café com Patas e se eu puder ajudar para contribuir em alguma coisa em relação a melhora, qualidade de vida, tentar diagnóstico precoce, pelo menos a pessoa ficar mais antenada, mais ligada desde cedo nos problemas, estou aí para isso. Com certeza, te agradeço já antecipadamente. Tenho certeza que você tem muito conteúdo. Olha, não vou dizer que em ortopedia é sempre tudo fácil, porque não é. Quem gosta dessa área tem que tomar bastante cuidado, estudar muito, ao contrário do que se falava no passado, o ortopedista não estuda, tal, é marceneiro. Não, não é. Tem o lado gostoso do trabalho manual, mas tem todo um trabalho acadêmico, tem um planejamento, agora mais do que nunca. Cada vez mais a gente tem que fazer muito planejamento antes de entrar em cirurgia. Cada vez mais. Sim, eu imagino. E você deve ter uma demanda muito grande emergencial. Quando a gente fala em ortopedia, né? A gente imagina ali que tem coisas que são repentinas, são feitas através do quê? De acidentes domésticos ou na rua, enfim. É isso mesmo, doutor César? Sim e não. Está correto em dizer, né? Porque os traumas, infelizmente, acontecem na nossa região aqui da Baixada. Temos as rodovias próximas e tudo mais. Cães errantes, ainda tem cães de rua, né? Mas, enfim, também tem condições desses animais que nunca estiveram na rua, tem alterações congênitas, pacientes que nascem com alguma deformidade, e essa deformidade muitas vezes vai piorando conforme ele vai crescendo. Então, se pudermos pegar de uma forma precoce qualquer alteração anatômica que esse animal venha a desenvolver, na maioria das vezes é mais fácil de corrigir, não por ser mais fácil o tempo cirúrgico, isso ou aquilo. É melhor para o paciente, melhor para o animalzinho que passe por uma avaliação com um ortopedista e que dê a conduta adequada para a idade dele. Né? Então, assim, vou pegar como exemplo a displasia coxofemoral, que é uma condição que há muitos anos já é bem conhecida e é uma realidade no nosso dia a dia, muito frequente. Então, a displasia coxofemoral, ela limita muito a qualidade de vida do paciente. Ao longo da vida, né? É isso mesmo, ao passar dos anos, eles desenvolvem uma doença degenerativa da articulação, que nada mais é que uma artrose, e essa artrose pode limitar bastante a movimentação dele, e com dor. E o animal com dor, ele deixa de fazer essas funções. Muitas vezes, ele fica um problema dentro do lar. Né? A pessoa fica aflita, vê o animal com dor, não sabe como ajudar, o que fazer. Enfim, o ideal é a gente tentar prevenir. Então, pegar lá no início de tudo. E por que eu quis pegar o exemplo da displasia? Porque a displasia, até mesmo os colegas veterinários, dizem que o diagnóstico deve ser dado após 1 ano de idade, quando ele completou o crescimento. Isso, em parte, é certo, mas não é o que a gente deveria fazer. A gente tem que orientar e tentar descobrir um possível potencial de desenvolvimento de displasia antes dele desenvolver o problema. Né? Não é bem uma doença, enfim, mas antes dele desenvolver essa deformidade. Porque aí a gente consegue prevenir.
Existem algumas raças, inclusive, que têm o controle da displasia coxofemoral e são muito éticos, né? Alguns criadores, por exemplo, de pastor, que eles fazem o controle lá dos avós, dos pais, porque você está falando um termo que alguns tutores de animais, pais e mães de cachorro, não conhecem, né? Que é um termo técnico dentro da ortopedia, que é a displasia coxofemoral. E essa displasia coxofemoral, explica para essas pessoas, ela é genética, né? Ela passa do pai para o filho. Explica um pouquinho isso, por favor. Sim, a displasia coxofemoral, ela foi primeiro diagnosticada em crianças, da espécie humana, da nossa espécie, né? Mas depois, na década de 50, ela também foi diagnosticada primeiro nos pastores alemães. E aí a gente percebeu, hoje em dia a gente vê displasia coxofemoral até em animais pequenos e em gatos também, principalmente alguns gatos da raça Maine Coon. Agora, o que acontece é que a displasia, ela é uma conformação anatômica, é uma alteração na formação da articulação do quadril com o fêmur, onde fica a cabeça do fêmur. E ela está relacionada, muitas vezes, com a frouxidão ligamentar, e acaba dando uma instabilidade articular. Isso, muitas vezes, acontece numa fase até inicial, juvenil. E se a gente já percebe isso numa fase juvenil, tem que ser tratado e de forma precoce mesmo, antes que desenvolva o problema maior, né? Agora, com relação à criação, o fato de ser congênita, realmente, né, existem alguns estudos com relação a até mapeamento genético. Eles estão tentando mapear alguns genes, né? Tem o GDF5-alfa, tem alguns genes, mas isso ainda não está na realidade. Então, hoje em dia, são ainda feitas as radiografias com a técnica que foi desenvolvida na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é o PENRIP, né? Tem alguns lugares aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, tem alguns lugares no Brasil que faz essa técnica, mas tem muitas vezes não precisa nem ser feita essa técnica. Quando a gente percebe já uma frouxidão, ou quando já fica muito claro ao raio-x simples, no posicionamento correto, então o radiologista fazendo uma boa imagem já ajuda bastante na condução do caso, né? E é muito frequente isso em raças como Golden Retriever, e essas raças maiores sofrem mais do que os cães pequenos. Elas acabam apresentando problemas muito precocemente. Os cães menores muitas vezes passam muitos anos sem manifestarem qualquer alteração clínica, fica subclínico muitas vezes. O proprietário não percebe, acha só engraçadinho o jeito dele caminhar, mas não percebe muita coisa. E tem muita coisa por trás da displasia. Tem a conformação anatômica do fêmur em si, de uma região que é chamada de colo do fêmur, e a conformação do acetábulo também, e alguns ângulos dessas estruturas. Então, um ortopedista veterinário ele precisa avaliar essa radiografia junto com o radiologista, jogar nos programas, fazendo estudos de caso e chegar num consenso se deve ou não fazer um tratamento precoce desse paciente para melhorar a condição dele. Entendi. Então, hoje a gente não pode mais falar que é de acordo com a idade ou somente o porte, porque você trouxe uma coisa interessante, você falou que tem animais pequenos também. E antigamente a gente ouvia falar que era uma doença que acometia, não sei se é doença, a terminologia certa, né? Mas que acometia mais animais de porte grande, ou ainda animais idosos, por conta de falta de cálcio, ou ainda. Então, isso não é verdade. Hoje, a medicina veterinária, como ortopedista, você vê que pode acontecer em qualquer idade, qualquer porte, qualquer peso, é isso? Isso daí, na verdade, é um grande paradigma, né, que se falava que era uma doença de cães grandes e que realmente só tinha que ser diagnosticado após 1 ano, quando ele completasse o crescimento. Mas por que isso não deve ser feito? Né? Porque muito dos casos, se a gente já tem uma confirmação, por exemplo, de pai e mãe, e aquele animal tem toda a predisposição a desenvolver a displasia, não precisamos deixar ele desenvolver o problema, né? Existem algumas alterações, existe uma técnica chamada sinfisiodese,
púbica juvenil, que é feita com um animal muito novinho, 4 meses, né? Um animal de 16 semanas. E é uma cirurgia simples que deveria ser muito mais praticada, né? Infelizmente não é feita. E essa técnica não é de hoje, uma técnica bem antiga. Com o uso, com o emprego dessa técnica, o coxal passa a se desenvolver de uma outra forma. E aí ele acaba protegendo um pouco mais a articulação. E realmente, o fato de ser uma condição hereditária, né, os criadores podem sim acabar fazendo um trabalho de redução do plantel até tentar realmente excluir isso do seu plantel. Mas ela não é só hereditária, ela tem uma condição hereditária e tem fatores epigenéticos, né? Alimentação, o ambiente, e tudo isso pode influenciar. Com relação você mencionou do cálcio, antigamente, é chato falar assim no antigamente, a gente está entregando que somos mais antigos, vai também, né? Mas, É verdade. mas com relação... Eu me formei um ano antes de você, ainda na mesma universidade. Faz Pois tempo. Então, quando a gente comenta sobre essas coisas, né, vale lembrar, no passado, a gente pegava muito problema nutricional metabólico, né, de realmente carência e excesso de suplementação. E, assim, não sou totalmente a favor de uma alimentação radical só com alimentação natural, ou também uma alimentação radical só com ração. Eu acho que pode ser tanto uma quanto a outra, pode ser satisfatória, pode ter um sucesso na criação, né? Hoje a gente até faz muito mais geriatria até do que no passado, né? Parece que a expectativa de vida aumentou também, de um geral. Isso não tenho dados assim da população do Brasil inteiro, mas assim de uma pequena parcela que acabo acompanhando, a gente percebe isso, né? Tem uma longevidade maior, independente de estarem comendo ração ou comida caseira. Eu só acho mais difícil com a alimentação caseira a gente conseguir nutrir, dando tudo aquilo que eles necessitam, principalmente se forem filhotes. No adulto, a carência nutricional, a exigência é menor. Mas, com relação a isso, no passado, era muito o que se dava, era resto de comida. Então, não era uma alimentação natural adequada. Hoje tem nutricionistas, não sei se você chegou a conversar com algum agora aqui nesse programa, mas com certeza os nutricionistas fazem um trabalho maravilhoso. E pode ser feita a alimentação caseira, com acompanhamento e tudo balanceado. Depois a pessoa pega o ritmo e ela sabe o quanto ela vai variar, que tubérculo, que verdura que ela pode dar, e ela não fica repetindo sempre o mesmo cardápio. Mas vale lembrar que os cães eles não têm tantas papilas gustativas assim, eles não são tão seletivos no seu paladar. Então eles conseguem passar o resto da vida comendo só ração e tendo uma nutrição boa, adequada. Então, dando uma ração de qualidade, não precisa ficar suplementando cálcio, fósforo, nada disso. Aliás, é até um erro a gente ficar suplementando sem necessidade. Se for para suplementar, tem que dosar, tem que ver os níveis, mensurar níveis de cálcio, fósforo, enfim, tudo que for avaliar em questão da corrente sanguínea e assim tentar equilibrar esses íons, né? Porque é muito importante isso. O desequilíbrio pode acarretar em muita coisa. Sim, sim. Respondendo ao que você falou, sim, já fiz parte aí de alguns veterinários que trabalham com comida natural, que são nutricionistas e trabalham com a medicina chinesa. Já fiz a live, inclusive, com um veterinário que trabalha com alimentação natural. E eu mesmo, que sou adepta da comida natural e alimentei o meu filho de 4 patas durante muito tempo e optei pela medicina chinesa, optei pela fitoterapia, eu sou, assim, até suspeito de falar,
porque realmente eu tive muitos benefícios do meu cachorro, zero doenças. Era uma raça que todo mundo, você como ortopedista pode me reforçar isso, né? Todo mundo falava, vai ter problema de coluna, porque é o bacezinho, o Dachshund, né, o salsichinho, então vai ter problema de coluna, não pode, não era obeso, não teve problema de coluna, não teve nada de problema. Tinha pelo preto até 18 anos e meio. Então, eu sou a favor do equilíbrio na alimentação, desde que você saiba com quem fazer, o profissional que vai estar qualificado ali, que estuda para substituir tudo. Eu, particularmente, não tinha coragem de deixar ele comendo ração o dia inteiro. Para mim, era como se eu desse bolacha para ele de manhã, de tarde e de noite. Mas eu respeito que optam por isso, né? Hoje a gente sabe que a vida rápida, da ciclose acelerada, não dá para fazer. Eu me predisponha eu mesma a fazer o alimento dele, e aí parte do alimento que eu cozinhava para ele, eu aplicava que eu envenenava para mim, porque aí eu ia lá e colocava sal no meu, né? E o dele tinha todo o balanceamento e era bem preparado e tive bastante sucesso. Mas eu entendo isso que você falou, porque antigamente era assim, comida para cachorro ou era resto, ou era carne de pescoço, as pessoas faziam fubá, carne de pescoço, e eu achava que estava alimentando o cachorro bem, né? Que comida natural era isso, alimentação natural era isso. E a gente sabe que não é. Sim, fora o fubá, né? Que dava só fubá com sabe sei lá o quê, né? Que sobrava. Não tenho nada contra o fubá, mas não é um alimento adequado para cães. Né? Enfim. Exatamente. Mas eu, se pudesse fazer para os meus cachorros, agora estou com mais uma alimentação natural, eu faria, se pudesse. Né? Porque, às vezes, eu fico pensando eu comer ração, ou meus filhos começarem a comer ração, porque que é mais prático. Então, assim, o valor nutricional de uma boa ração, ele é altíssimo. E a gente acaba realmente dando quase que para a vida inteira, ainda é um consenso, ainda acho que 70% das pessoas, mesmo a alimentação natural tendo crescido bastante, eu acho que ainda 70% dos lares ainda dá ração, pela praticidade. Mas tem o problema que muitos dão uma ração, às vezes, inferior, tá? Não é uma ração prêmio. Não estou nem dizendo super prêmio, né? Então, muitos não dão. Realmente, as rações também não estão muito baratas no mercado. Eu sei disso porque eu sinto na pele. Agora, eu gosto bastante também da alimentação natural, balanceada, né? Adequada. E é possível. Hoje a gente vê que é possível. Então, assim, Sim. mas com relação à parte nutricional, metabólica, já faz muitos anos que não aparece. É raro aparecer. Eu estava fazendo um trabalho junto com uma ONG do Litoral Sul, em Peruíbe, e lá aparecia de vez em quando. Lá aparecia bastante problema nutricional, porque dava um resto de comida. E às vezes as famílias não tinham nem direito muito bem o que elas comerem. Era uma região muito carente. E não era raro a gente perceber criança chegando com o abdômen distendido, com ascite, né, aquele líquido no abdômen, e o cachorrinho também. Né, já começava daí. Fora os outros problemas de preparo nutricional secundário, problemas metabólicos mesmo mais sérios, que a gente precisa, às vezes, até internar o bichinho para tratar mais eficiente, né, de forma segura, de forma mais efetiva. Além da displasia coxofemoral, tem alguma rotina que você enfrente com muita frequência que você via aí antigamente não acontecia tanto e hoje vem acontecendo? Sim, cresceu bastante na minha rotina o número de deformidades também em membros torácicos. Displasia de cotovelo, por conta do crescimento assíncrono, né? Sem uma sincronização do crescimento de alguns ossos. Então, por exemplo, existe no antebraço do cachorrinho, do gato, mas isso é mais em cães. Tem, como no nosso caso, o rádio ulna. Muitas vezes um deles cresce mais do que o outro, ou porque os discos de crescimento de um lado ainda já se fecharam e o outro não. Então, uma linha de crescimento se fecha mais rápido
e o outro continua crescendo, então acaba dando um encurvamento dos membros. Isso não está sendo cada vez mais frequente, né? Essas deformidades. Elas não têm, muitas vezes, relação com que a gente saiba, assim, com a alimentação, mas também é mais relação com a parte hereditária, né? Tá. Geralmente raças predispostas. Essas raças baixinhas, anãs, que são chamadas raças condrodistróficas, elas são mais predispostas. Agora, realmente, cresceu muito o número de cães e principalmente uma busca muito grande por cães de raça, né? Tem muita gente que tem os vira-latinhas, que adotam, que pegam na rua, pegam de abrigo e tudo mais, mas tem bastante cãezinhos de raça. No caso, umas raças que o pessoal vai fazendo um cruzamento em cima de cruzamento e talvez sem muito critério, não tenho certeza, com relação a essa criação. Mas esses problemas de deformidade de crescimento também estão aparecendo. E, assim, mais uma vez, esses problemas, o ideal é se corrigir cada vez mais cedo, né? Certo. E não Vou ser... aproveitar para fazer uma pergunta, que você falou uma coisa muito interessante, né? Dos cruzamentos de forma indiscriminada. E eu tenho um grupo de alunos, inclusive, que já estão ali com uma consciência um pouco maior a respeito de como aumentar a longevidade e tudo. E tem alguns ali que têm os casamentos consanguíneos, ou seja, não quero dar os filhotes, minha fêmea pariu, e aí o machinho que não era irmão dessa fêmea, né, tá junto na mesma casa. E o pai acaba cruzando com os filhos. Tem alguma patologia dentro da ortopedia que seja cometida por esse casamento consanguíneo, assim? Eu não tenho esses dados, mas eu acredito que sim, porque toda vez que vai se transformando uma raça mais pura, fatalmente acaba tendo um maior parentesco entre esses indivíduos, né? Porque você está tentando, como é que se diz, aproximar de uma característica que é desejada. Então, os criadores fazem isso, sim. Bom, enfim, não todos, mas toda vez que você tem uma tentativa de fechar demais esse núcleo familiar, acaba você tendo mais consanguinidade também, né? Mesmo que não seja direto. Isso acontece até em animais selvagens, né? Animais selvagens de uma população em que eles vivem numa ilha praticamente isolada, eles acabam entre eles cruzando e acaba tendo consanguinidade. Então, imagina muitas raças, a gente imagina algumas raças como sendo ilhas ali, dentro do mundo canino, do universo canino. Nos felinos isso é mais difícil, né? Porque ainda acho que é o contrário. A maioria, apesar de estar crescendo cada vez mais as raças exóticas e essas raças importadas e tal, a maioria pega o gatinho doméstico, o vira-latinha, né? O pelo curto brasileiro de rua. Então não tem tanta consanguinidade. No seu cotidiano, após essas patologias que a gente citou, existe ali alguma chance do animal ser tratado em casa, pelo tutor, pelo pai e a mãe do cachorro, ou tem casos que você precisa ali restringir o espaço e deixar o bicho internado? Por que eu te pergunto isso? Porque a maioria das pessoas não quer se separar do cachorro, né? Eles querem tratar em casa. Tem essa possibilidade, dependendo do que for na ortopedia, de tratar em casa, não precisar de orientação 24 horas? Tem situações, por exemplo, de politrauma. Politrauma é quando apresenta mais de um trauma, mais de um, por exemplo, mais de um osso afetado, mais de uma fratura, mais de um membro, né? Então, às vezes, pode ser um politrauma em que apresentou fratura em dois ossos no mesmo membro, vai. Não é um politrauma dos mais graves.
Agora, fraturou radioúna bilateral, dos dois membros. Acaba sendo um pouco mais complicado. Por quê? No pós-operatório, esse animal não vai sair andando em duas pernas, ele vai querer apoiar as quatro. Então, muitas vezes, a gente pede para colocar um espaço bem reduzido, numa gaiola, num chiqueirinho, numa baia pequena, num banheirinho em casa, tudo para reduzir a movimentação, né? Mas, ainda assim, não é a pior situação. A pior situação quando tem três membros envolvidos, ou fratura, ou lesões na coluna. Em algumas cirurgias de coluna, a gente acaba preferindo por deixar o animal em observação num serviço de internação, mesmo que não precise, não é uma UTI, mas é uma internação simples, né? Para acompanhamento, para monitoração, controle de dor, para dar um conforto para esse paciente. Ah, É lógico que isso acaba sendo uma realidade cada vez maior. No passado, tudo que se tentava fazer, não existia um serviço de internação assim que a gente pudesse contar, né? Então, muita coisa melhorou hoje em dia nesse departamento aí, né? tá. Eu lembro de uma cirurgia que você veio fazer aqui de um gato que tinha pulado a janela. E aí você veio e teve que fazer uma fixação de pino, tudo. Existe uma dica aí que a gente possa alertar agora quem está assistindo? Olha, se você fizer isso e isso, você previne que o seu cachorro não se acidente e o seu gato, porque muitas vezes o proprietário não tem ciência do que ele pode fazer para prevenir, né? Então, na tua rotina, dos teus atendimentos, o que previne um acidente, por exemplo, para ele não ter que ter um cachorro ou um gato que tem ali um pino, né, um parafuso, ou seja, teve que substituir o osso por esse elemento, que vai muito bem, né, na ortopedia, que é o que ajuda realmente, mas que pode ser evitado, né? É, os implantes evoluíram muito, melhoraram demais, as técnicas evoluíram. Então, se por acaso tiver necessidade de passar em cirurgia, se não der para tratar de outra forma, hoje é muito mais seguro a gente fazer essas cirurgias. Melhorou demais. Melhorou tanto para a ortopedia humana quanto também para a ortopedia veterinária. Deu um salto gigante nos últimos 20 anos, mas e no Brasil, especificamente, de 10 anos para cá. Um salto muito grande. Agora, o que eu tenho a dizer, assim, com relação à prevenção, é muito difícil, né? Sempre, descuidou da guia e o cachorrinho saiu, atravessou a rua. É sempre assim, um descuido, uma bobeira, e é complicado a gente conseguir ter o domínio disso tudo. Isso acontece também, alguns acidentes acontecem com crianças também, né? Então, para prevenir acidentes, bom, nos apartamentos, colocar tela, né? Independente de cachorro ou gato, muitas vezes, muito mais complicado no caso dos gatinhos, que eles passam, sobem em tudo quanto é lugar, vão passar nos buracos mesmo, então tem que tomar cuidado. E guia, não sair na rua sem guia, é muito perigoso. As nossas ruas são muito movimentadas, e um descuido que chame a atenção desse animal para ele atravessar e correr atrás de outro cachorro para brincar ou tentar paquerar, qualquer coisa, e aí, né, nesse momento, pode acontecer um acidente. Então, prevenir dessa forma é muito difícil de controlar, né, num contexto geral aí de população, mas eu sempre tento prevenir em casa, na minha casa e com os meus filhos, e mesmo assim, outro dia aconteceu um acidente com um filhotinho que está lá em casa, mas graças a Deus não teve nenhuma influência, não acarretou em nada. Eu vi tudo acontecer, ele se jogou do colo do meu filho, e enfim, aquela combinação de criança com cachorro, também, em algum momento, isso pode trazer bastante risco. Olha, eu pego, talvez, os números sejam mais ou menos aproximados com relação a isso que eu vou dizer. Uns 60% de atropelamento,
talvez uns 15% de queda, talvez até uns 25% já, uma grande parte também, mais do que o número dos paraquedistas, aí das quedas, de deformidades de crescimento, ou malformações congênitas, e essa coisa toda. O mais comum é isso, né? Atropelamento, queda e deformidades. Eu acho que ainda as deformidades estão ganhando, com 25%. Nossa, é impressionante esse crescimento das deformidades, né? E aí a gente fica pensando no início da entrevista, quando você falou, se levasse o cachorro cerca de 4 meses, que são as 16 semanas, dá para fazer uma cirurgia corretiva, que aí vai dar qualidade de vida, ele não vai ter essas deformidades. Então, para pensar, se tem isso, existe ali uma prevenção? Eu pego um animal, eu adoto um animal filhote ou eu compro esse animal filhote. Qual é o exame, qual é a parte que eu tenho que fazer para antecipar para não ter esse problema? O que você indica aí para essas pessoas que estão vendo agora e falam assim, nossa, peguei esse filhotinho, então eu tenho que levar no ortopedista e fazer um raio-x? O que seria? O exame clínico, mais o exame complementar? Explica, porque as pessoas podem começar a mudar a atitude, né, em relação a isso. Tem tutores, né, que são antenados e prestam bastante atenção no jeito como o cachorrinho, o gatinho está se posicionando, como pisa, como anda, enfim, como ele salta, tudo isso. E muitas vezes eles já chegam relatando, olha, eu sinto que a mãozinha está um pouco torta. Aí a gente vai investigar, né? E tem certas situações que dá para corrigir de uma forma precoce para não virar um problema maior ainda, né? Não ficar ainda maior, mais grave. Mas a grande realidade é observar, ficar manipulando, manuseando assim, pega o bebezinho lá e põe ele para andar e observa, né? Muitas vezes a alteração não é tão visível assim logo de cara. Quando a gente fala em deformidade, por que o número é tão alto? Porque inclui aí luxação patelar congênita, né? Tem a luxação patelar traumática, mas a grande maioria das luxações patelares, quando a patela se desvia, sai do lugar, no joelho, né? É congênita, a grande maioria. E tem aparecido muita luxação com bastante deformidade também de crescimento do fêmur ou da tíbia, com desvios anatômicos. E isso é uma situação que muitas vezes o proprietário não percebe, porque o animal apresenta isso nos dois joelhos e ele anda sem sentir dor. Ele só vai passar a sentir dor se agravar um pouco a situação daquele joelho, né? Ou se agravar no sentido dele acabar com o passar dos anos, de tanto essa patela ficar fora do seu local de origem, de onde deveria ficar, no sulco, ela fica em atrito com a região do côndilo, do fêmur, e ela desgasta, acaba perdendo cartilagem. E aí passa a doer. Então, o animal que tinha um problema de luxação, ele passa a ter já um desgaste de cartilagem com muito mais dor. Então, ele em vez de ter só uma certa limitação anatômica, ele passa a ter dor na articulação. E aí, muitas vezes, a cirurgia não vai resolver tudo, vai melhorar, porque a gente consegue posicionar aquela patela de forma que não fique como sendo uma pedra dentro do sapato, né? Não vai ficar cutucando a patela, passando no lugar que já está dolorido, mas, de qualquer forma, já desenvolveu uma perda de cartilagem, e a cartilagem é um tecido muito nobre. Nós não conseguimos reparar a cartilagem. E antes que se tentem vender falsas esperanças, a cartilagem não consegue ser reparada até hoje, no momento, nem com células-tronco, nem com cultura de condrócitos. Num primeiro momento até vai bem, mas no segundo momento não. Então, existem algumas opções de tratamento para amenizar a dor, e muitas vezes só de colocar no lugar, estabilizar a articulação, já melhora 50%.
Então, dá mais qualidade de vida, mas não vai resolver todo o problema. Agora, se tivesse corrigido essa luxação patelar, muitas vezes, quando ainda jovem, ou muito antes de desenvolver esse problema maior, obviamente seria muito melhor para ele. Tá. Então, na verdade, o animal ele não fala. É importante, olha só, que o César está trazendo aqui. Se o cachorro está ali, pisando um pouquinho torto, ou pisa, levanta a patinha, dá uma reclamadinha, mas depois volta, porque tem uma coisa que é muito interessante, os cachorros, eles não falam a nossa linguagem, então eles vão falar a linguagem corporal com a gente para manifestar o que eles estão sentindo, né, em relação a sentimentos e em relação à parte física. Então, o dono que é mais atento, ele vai ver se está pisando torto, se ele está arqueado, com a coluna arqueada, às vezes o cachorro, ai, que engraçadinho, está parecendo um camelo. Ah, então deixa, vou ver se vai, amanhã se passa. E às vezes no dia seguinte o cachorro passou a dor. Aí levanta, dá aqueles estalos, dá aquele gritinho. Então, na verdade, é procurar, assim que você notar que tem alguma alteração aí no seu filho de 4 patas, procurar uma pessoa que possa fazer o exame clínico e avaliar, porque é isso que ele está falando. Se você consegue fazer esse tratamento o quanto antes, pode evitar, inclusive, problemas futuros maiores. E fora a dor, né? Que você falou um termo que exemplifica pedra no sapato. Imagina, você fica andando com uma coisa que está ali te cutucando o tempo inteiro. Ninguém merece, né? Alguma história que foi assim impactante, que te mudou, ou como pessoa, ou como profissional, que você fala, nossa, não esperava por isso, e aí te mexe, assim, você se recorda? Ivete, tenho várias histórias. Ainda preciso arrumar tempo e organizar essas histórias, porque dá para fazer um livro. Mas uma história que eu lembrei agora, que foi muito marcante, foi ainda quando eu trabalhava no serviço de cirurgia do hospital da Unimes, no Morro da Nova Sim, um cão que apareceu com fratura da segunda vértebra cervical e parte da primeira vértebra cervical, atlas e axis. E o tutor, ele chegou já com esse cachorrinho com uma imobilização, né? E ele conseguiu, ele deixou esse cachorrinho preso numa espécie de era um display de loja que ele conseguiu, ele forrou, deixou acolchoado e amarrou o cachorrinho ali. Ninguém orientou ele a fazer isso, foi intuição, foi bom senso. E ele fez isso e isso acho que salvou o bicho. No final das contas, era uma história até o que deixa mais assim forte o lance dessa história é porque a tutora não tinha muito dinheiro. Uma cirurgia de coluna são cirurgias que são trabalhosas, são dispendiosas, são muitas vezes demoradas. A gente, na época, não tinha tanto recurso, mas, enfim, nós operamos. Ela fez vaquinha, fez o que pôde para pagar, nem falou nada para a gente. Depois é que a gente ficou sabendo que ela estava vendendo roupa e se virando do jeito que podia. E ela veio contar para a gente que esse cachorro era muito importante, porque esse cachorro tinha salvado a vida do filho dela. E assim, era uma história bem assim emocionante. Ainda bem que ela só contou isso tudo depois que tudo deu certo, porque senão a gente fica tão emocionado antes que aí o peso na cirurgia é maior, né? Então, muitas vezes eles colocam um peso nas nossas costas que não é fácil. Mas foi impressionante e eu nunca vou esquecer porque também, além de tudo, era uma família muito boa, né? Tinham vários problemas, o filho tinha uma doença, era esquizofrênico, e a vida dele era o cachorro, ele só se relacionava bem com o cachorro. E aconteceu um acidente com o cachorro, né? Acho que foi uma moto que pegou, não me lembro muito bem qual era o acidente. E ela deu o que fazer, conseguiu dinheiro para pagar tudo e deu tudo certo. E o cachorro ficou bom. E, e aí a paz voltou ao lar dela. E aí eu pude dormir um pouco mais tranquilo, porque depois que ela contou aquilo, eu ficava falando, nossa,
que peso, né? Imagina se um cachorro desse, nossa. E foi A justamente o criança, filho, e foi é, justamente o filho dela, mesmo com um problema, não sei se eu posso dizer dessa forma, essa questão do politicamente correto, mas é um problema, né? Não era, mesmo assim, ele teve o bom senso e teve a iniciativa de transportar daquela maneira. E, e ele quase não conversava com ninguém, não se relacionava com ninguém que não fosse da família, mas ele chegou a me falar: salva o meu cachorro, né? E isso foi muito marcante. Mas nossa, eu nem sempre, imagino. mas nem sempre as histórias são todas assim, com um final feliz também, né? Mas Sim. a gente tenta fazer o que pode, né? Fazendo uma analogia do que você falou aí de uma criança com esquizofrenia, né, tratando um ser humano, né? Então, quer dizer, o cachorro conseguiu tratar, melhorar essa criança que provavelmente tinha dificuldades de interação com outras pessoas e viu ali no animal meio que um parceiro, um companheiro. O contrário, você vê na sua rotina cachorros deprimidos com problemas de comportamento que você precisaria de alguém assim para direcionar, para que já chegou numa patologia para você, veio para a ortopedia decorrente de alguma coisa comportamental, de algum distúrbio comportamental? Não, os distúrbios que eu pego, a gente pega muito distúrbio comportamental, sim, mas é mais relacionado com humanização, bastante. E Tá. sendo aqueles cachorrinhos que são como filhos mesmo, e a pessoa esquece que é um cachorro, é um filho, né? E basicamente mais cachorro mesmo, o gato não é tanto, o gato não se permite tanto a isso, né? Ele, por mais que eles sejam carinhosos, apegados à pessoa e tal, eles têm um momento deles, né? O canto deles, eles têm uma personalidade um pouco diferente. Agora o cachorro deixa colocar botinha, se acostuma com aquilo, deixa colocar a roupinha, o vestidinho, o bonezinho, o óculos, pintar a unha, deixa, fica passeando de carrinho porque não pode pôr o pé na patinha no chão. É ruim para o animal, eu acho que tem que ser, né? Tem que ter vida de cachorro, sim, tem que prevenir algumas coisas, tentar, mas aí passa a ser o exagero, né? De tentar criar uma bolha, muitas vezes. Sim, Então, o excesso de proteção, nesse caso que você está falando, realmente faz mal, né? Eu já tenho algumas alunas que acompanham, que com certeza vão assistir aqui esse nosso programa, e elas já estão, o que eu chamo de lentes desembaçadas, elas já estão entendendo que pode sim até olhar para o cachorro e chamar de filho, mas que é um filho de quatro patas, não é um filho humano, é um cachorro. Isso faz toda a diferença na longevidade, na qualidade de vida, porque o intuito é esse, né? A gente passar a informação para estar proporcionando o bem-estar animal e também aumentar os anos de vida, né? Então, como você aumenta os anos de vida? Mente, né? Físico, é um conjunto, né? São várias coisas em conjunto que fazem o sucesso. César, você mandou umas imagens. A primeira imagem, o que seria? olha, Ivete, essa imagem é uma fratura de húmero. O húmero, na verdade, é um osso que é muito difícil de lidar e tem umas particularidades por conta da inervação, né, nessa região. Então, a melhor área de acesso para trabalho é justamente a área onde tem mais nervos e que a gente deve poupar mais essas estruturas. Agora, essa é uma fratura bem complicada. Então, no caso, essa fratura, estavam querendo fazer a amputação desse membro. Eu que falei, não, antes de amputar, não querem tentar fixar, porque é melhor, né? Não é, como, por exemplo, vai chegar no dentista, o dente está cariado, arranca o dente. Né? Vamos extrair o dente, resolver o problema. Não, não é por aí. Então, eu acabei até escolhendo. Fratura de húmero tem inúmeras, mas eu escolhi essa por conta dessa história, né? E
E ele ficou com a perna, não precisou amputar, você conseguiu preservar o membro. Ele ficou com o membro, a gente acabou colocando muitos implantes, eu não tenho muito parafuso, placa bloqueada, então no final das contas a gente já removeu esses implantes e o que chama atenção também é que é uma fratura articular. Então, um osso a gente fixa e estabiliza a fratura e não tem tanto problema. Mas quando envolve a articulação, é que aí tem um problema grande. Porque você precisa fixar, deixar estável, mas tem que preservar o movimento. Então, a gente não pode invadir os espaços articulares, não podemos afetar de forma agressiva, né, sem querer machucar a cartilagem. A gente tem que preservar a articulação, preservar o movimento e ainda assim fixar e deixar estável a fratura. Então, é um grande desafio. E ainda assim, se uma pessoa se decide por fazer ortopedia, ela precisa fazer muitos cursos e estudar e tal, e acompanhar, fazer estágios, mas eu não aconselho nunca ela começar operando o húmero. Esse tem que ser o último osso que ela pode mexer na vida dela. E muitas vezes, quando a gente pega esse tipo de fratura, fica difícil de avaliar também as lesões neurológicas, porque esse animal ele já vem sem alguns reflexos, fora a dor, né? Então fica realmente difícil. E muitas vezes acaba tendo alguma lesão, mesmo que reversível, de alguns desses nervos. Nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, que são os principais nessa região distal. Entende? Muito, muito boas imagens. César, eu quero te agradecer a participação. Considerações finais, se você tiver alguma coisa que você queira falar para as pessoas. E depois também você precisa falar onde a gente acha. Como que você divulga o seu trabalho, se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz para estar passando em consulta com você. Nossa, estou vendo que o meu cachorro está pisando torto, quero passar com o César. Como que a gente faz para te achar e o que você tem para falar aí para as pessoas que estão nos vendo? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Beth, e é um prazer falar sobre essas coisas. Eu realmente gosto demais. Não fico torcendo para nenhum animal se arrebentar, muito pelo contrário, até porque a gente sofre junto, mas eu gosto de corrigir essas coisas, né? E sempre são desafios da profissão e acaba sendo muito gostoso. Nem tudo dá certo sempre, 100%, mas no geral a gente vai tendo cada vez mais sucesso e isso é uma coisa muito gratificante. Os animais, eles acabam tendo cada vez mais uma parcela muito grande e como eu usei um caso agora, um exemplo de um animal que praticamente ajudou uma criança a ter uma melhor qualidade de vida e a criança também ajudava o animal, então é uma troca muito grande e a gente sente isso, quem tem animal em casa sabe disso, alivia nosso estresse e tal, mas a gente não procura depositar tudo isso neles, não, né? E é uma coisa natural isso. Agora, se alguém tiver desconfiado que seu animal está com um andar diferente, que está crescendo e ficando tortinho, que quiser tirar uma dúvida com relação a essas coisas, deve consultar um ortopedista, sim. Muitas vezes, se não tiver um ortopedista, pede para o seu clínico geral indicar e aí pode ir atrás. Eu fico à disposição aqui na Hope Vet. Vou passar alguns telefones. Aqui tem o 3273-4163 e o 9969-04-173. Obrigada pela sua participação. Você topa vir no próximo programa aí para falar mais? Tem tanto assunto que a gente acabou não falando, esgotou nosso tempo, e você está disposto a vir aqui novamente? Sim, claro. Se me aguentarem mais um pouco falando, né? Às vezes dou uma gaguejada aqui, eu faço questão sim. Com certeza, sempre engrandecendo. Então, esse é o programa Café com Patas. Hoje a gente fica por aqui agradecendo César Isaac, ortopedista, especialista em traumatologia. E para você que está ali antenado em descobrir como fazer
para aumentar 30% a vida do seu filho de 4 patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, raça ou comportamento, fica aqui comigo. Toda semana eu vou trazer alguém muito especial. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Beijo para você e lambejo para os filhos de 4 patas. Até lá.